Meu nome é Jurema Marques, sou médium do Centro Espírita Leon Denis e estamos aqui na noite de hoje para realizarmos mais um estudo sobre o encontro com o Evangelho. Hoje daremos continuidade ao capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E iremos hoje conversar sobre o item 14, que é a continuação do tema duelo. Mas antes de iniciar o nosso estudo, iremos então fazer a nossa prece, dizendo: Senhor Jesus, benfeitores amigos do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, Espírito Birajara, Espírito Rafael, a nossa patronessa Teresa d'Ávila e tantos outros espíritos que são responsáveis pela tarefa do Centro Fraternal Teresa d'Ávila, que possa estar nos amparando, nos inspirando, nos intuindo, para que nós possamos trazer o fruto dos nossos estudos e reflexões na noite de hoje acerca deste Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta. Então, que seja em nome desses benfeitores amigos, que seja em seu nome, Senhor, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que de nossa parte possamos dar por iniciado o nosso estudo na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, companheiros de ideal espírita, como eu havia dito inicialmente, nós vamos dar continuidade a um tema, duelo, que a sua continuidade é no item 14. E na semana passada foi feito então o item 13, que foi o início desse tema, e hoje nós vamos então dar continuidade. E aí, nós aqui no item 14, nós vamos ler a mensagem do Espírito Francisco para que nós possamos então conversar um pouco a respeito desse tema. E nos diz o seguinte, o item 14: que irão pensar de mim, dizei muitas vezes, se eu me recusar a reparar o que me é cobrado, ou se não exigir reparação de quem me ofendeu. Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que são iluminados pela luz do progresso intelectual e moral dirão que procedeste segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita por um de vossos irmãos, muitas vezes impensadamente, ou até mesmo inofensiva, vosso orgulho se sente ferido. Respondei a ele de uma forma agressiva e daí surge uma reprovação, uma provocação. Antes de chegar no momento decisivo, indagai de vós se agiste como cristão. Se privaste a sociedade de um dos seus membros, que conta prestareis a ela? Pensaste no remorso que ireis sentir por tirares de uma mulher ou de seu marido, de uma mãe ou de seu filho, dos filhos, o seu pai, o seu sustento? Certamente, aquele que ofende deve uma reparação ao ofendido. E não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente pelo reconhecimento dos erros praticados do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, é preciso reconhecer que muitas vezes ele pode ter sido gravemente atingido, tanto em sua pessoa quanto em relação àqueles que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em jogo, o coração está ferido, sofre.
Mas, além de ser estúpido, arriscar sua vida contra um miserável capaz de cometer uma infâmia, será que ele sendo morto, a infâmia que ele cometeu, qualquer que seja, deixa de existir? O sangue derramado não dá mais valor a um fato que, sendo falso, deve desaparecer por si mesmo e que, se for verdadeiro, deve ser oculto pelo silêncio? Portanto, nada restará além da satisfação da vingança saciada. Porém, triste satisfação está em que muitas vezes, ainda nesta vida, deixa dolorosos remorsos. E se é ofendido, que morre, onde está a reparação? Quando a regra de conduta dos homens for a caridade, eles ajustarão seus atos e sua palavra a este ensinamento. Não façai aos outros o que não deseja que os outros te façam. Aí, então, todas as causas de desentendimentos desaparecerão. E com elas, os motivos para os duelos e para as guerras, que nada mais são que duelos entre povos. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Então, essa mensagem, de Francisco Xavier vem trazendo para a gente o quanto, precisamos estar atento, principalmente ao duelo da modernidade. Não mais aquele duelo que a história traz para a gente, que eram encontros de dois homens num campo aberto, com paridade de armas, ou seja, com armas iguais, com juiz, e que ocorriam, que as pessoas até iam para assistir. Não, hoje nós temos duelos da modernidade. E são duelos que ocorrem diariamente e que nós vimos sempre nos noticiários. Nós temos os duelos no trânsito, nas filas de mercado, nas filas de banco, nas diferenças de opiniões, nas redes sociais. Então, o que mais ocorre atualmente são os duelos da modernidade. E o que acontece? Muitas das vezes, nós estamos perdendo a nossa essência. Por conta de quê? Porque queremos disputar com o outro, ser melhor que o outro. E quando o Espírito diz para a gente aqui, que dizeis muitas vezes, se eu me recusar a reparar que me é cobrado, ou se não exigir reparação de quem me ofendeu. Então, nós, em humanidade, muitas das vezes, queremos a reparação imediata. Por quê? Por conta das duas chagas da humanidade que ainda nos acompanha, esse sentimento inferior, que é o orgulho e a vaidade. Por isso, o Espírito já começa fazendo essa pergunta: que irão pensar de mim? Então, baseado nesse questionamento, é que muitos de nós já parte para uma agressão quando somos ofendidos. Nós queremos imediatamente uma reparação. E o tempo todo nós estamos vendo isso. Nos noticiários é o que mais sai. Certa feita, eu vendo um noticiário, eu vi um casal numa moto e um outro rapaz numa outra moto. O rapaz que estava sozinho na moto simplesmente passou por esse casal, falou alguma coisa. O casal nem sequer entendeu. Ele simplesmente foi mais à frente, esbarrou com a moto dele na moto do casal e o casal caiu.
Então sofreu um acidente. Agora eu pergunto, para que isso? Então, aí o Espírito traz para a gente refletir um pouco por uma palavra dita por um de vossos irmãos, muitas vezes impensadamente ou até mesmo inofensiva. Vosso orgulho se sente ferido, respondei a ele de uma forma agressiva e daí surge uma provocação. Então, muitas vezes nessa provocação pode acontecer algo pior, né? E aí o Espírito continua dizendo, quando nós, vamos tomar uma satisfação com o outro porque nos sentimos ofendidos, nós precisamos primeiro saber se estamos agindo como cristãos. Porque se a gente não pensar dessa forma, não adianta nós sermos, como ele mesmo diz aqui, intelectualmente, bem evoluídos, se moral nós não formos. Porque a questão moral é que nesse momento vai falar mais alto. Então, muitas das vezes nós vemos pessoas intelectualmente muito bem desenvolvidas, pessoas com condições financeiras muito boas e passando por provocações, por ofensa e querendo uma reparação imediata e muitas vezes vindo a vias de fato e trazendo o quê? Uma grande dificuldade. E é aí que, às vezes, um dos membros são privados da sociedade. Ou seja, é uma mãe que perde um filho, é um filho que perde um pai, é um avô e uma avó que não voltam mais para casa. Porque muitas das vezes, na hora que ocorre uma grande provocação, a hora que ocorre um grande reparo em que aquele que se sentiu ofendido quer essa reparação, pode acontecer coisas piores. E ali pode acontecer um homicídio e que pode estar privando algum membro da sociedade. E aí, o que o ofendido tem que fazer? Ele tem que buscar reparação imediata? Não. Ele tem que buscar agir como cristão. Ainda que ele não seja totalmente um cristão, já não tenha grandes conhecimentos, mas buscar pelo menos agir pautado na lei de Deus e pensar o que vai ocorrer se eu agredir o meu próximo? O que pode ocorrer se eu quiser essa reparação imediata? Então, é apenas pensar. E pensar, para que se possa fazer o melhor. Porque o Espírito diz para a gente que muitas das vezes, quando estamos querendo essa reparação imediata, nós estamos apenas querendo nos vingar do nosso próximo. Por conta do nosso orgulho e por conta da nossa vaidade. Então, o ofendido, às vezes, até perde a sua própria vida, como aquele que o ofendeu também pode perder. E aí serão débitos, para um futuro. E que não necessitaria, as pessoas estar buscando criar débitos para o seu futuro. Então, o Espírito diz assim para a gente, enquanto não houver a regra de conduta dos homens for a caridade, e jamais haverá uma forma de se ajustar. Então, é sempre pensar assim, não faça aos outros o que não deseja que os outros vos façam. Porque as guerras que ocorrem atualmente, uma série de problemas que ocorrem na modernidade tem a ver com o quê? Por conta desses duelos que ocorrem diariamente. E Teresa d'Ávila traz para a gente, aqui no livro da vida, o seguinte, no capítulo 13, no item 4, que dizendo para a gente que a gente precisa se esforçar ao máximo a desapegar dos bens terrenos. Porque nós, por conta do apego às coisas materiais, nós temos muita dificuldade de cuidar da nossa vida espiritual. E é através da nossa melhora
moral e a nossa evolução espiritual é que nós vamos nos afastando desses dois sentimentos, que é o orgulho e a vaidade, que tanto nos atrapalham. Então, que nós possamos empenhar bastante esforços para sermos cada vez melhores e buscarmos nos afastar desses duelos, que ocorrem atualmente na nossa modernidade. Vamos então agora fazer a nossa prece para o nosso encerramento. E assim, Senhor Jesus, gratidão por mais uma oportunidade de estudo, gratidão por essa manhã, por esse dia maravilhoso que nós tivemos, e que, Senhor, estudamos, que nos esforçamos para trazer o nosso melhor nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado também à nossa patronésia, a esses benfeitores queridos do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Que possamos, Senhor, continuar firme no propósito do bem, nesse estudo, desse código de conduta que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que seja, Senhor, em nome desses guias espirituais, que seja, Senhor, em seu nome, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que de nossa parte possamos dar por encerrado o nosso estudo do encontro do Evangelho da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.